Que criatividade a gente acaba levando muito quando a gente fala do criativo, a gente fala do artístico, né? Desse talento artístico. E criatividade não é só sobre arte, não é só sobre ser artístico, né? Criatividade é sobre resolução de problemas. É a capacidade de ver caminhos onde ninguém vê, de criar. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa primeira edição do Sala de Controle. Há muito tempo que eu tô querendo trazer esse projeto aqui para vocês, em áudio, trazendo com esse formato de audiocast, de podcast, um pouco dos textos, daquilo que eu tenho escrito, daquilo que eu tenho estudado, para compartilhar com vocês. Para você que está chegando agora, que não me conhece, muito prazer, meu nome é Júlia Picello, eu sou orientadora de carreira, desenvolvo pessoas e amo trabalhar com isso. E aqui é um espaço onde eu trago muito para vocês sobre minha vivência também. Então, a gente vai falar aqui muito além do profissional. O tema desse nosso primeiro encontro. E aí, gente, também quero deixar bem claro aqui para vocês, eu quero ser muito transparente, muito verdadeira. É minha primeira vez fazendo isso, é minha primeira vez produzindo conteúdo em áudio. São mais de 10 anos produzindo conteúdo aqui nas redes sociais, mas é a primeira vez que eu venho para esse formato em áudio, então assim, dá aquela chance para mim, né? Dá o lugar onde eu também posso aprender e errar aqui com vocês. Quero fazer isso de uma forma bem fluida, num tema de conversa, para que a gente vá fazendo essa troca também ao longo desses próximos episódios. E não deixa de me seguir, me acompanhar lá nas redes sociais, @JuliaApicello. É por lá que vocês vão me encontrar e a gente vai poder continuar essa conversa que a gente vai começar aqui hoje. Esse tema desse primeiro episódio veio dos meus estudos. Eu tô cursando a pós-graduação em gestão de pessoas. Um dia eu posso fazer um episódio contando um pouco mais sobre minha história, mas isso é o que você precisa saber para esse primeiro momento. Eu estou cursando essa pós-graduação em gestão de pessoas que é voltada para liderança, carreiras e coaching, que é a área que eu atuo, que eu trabalho, né, que é o que faz realmente muito sentido para mim hoje, profissionalmente falando. E essa ideia de trazer esse assunto para cá veio dessa aula, dessa matéria, porque a gente começou uma matéria sobre criatividade, que é totalmente voltada para entender o papel de ter colaboradores criativos dentro das organizações. E é estranho a gente pensar em criatividade como um tema dentro de gestão de pessoas, porque ele é muito explorado pelo marketing, né? Tanto na parte de criação de campanhas, artes, desenvolvimento de abordagens de vendas, criação de produtos, mas entender e ver a criatividade como um ativo além do marketing, né? A criatividade não só no sentido artístico, mas no sentido estratégico. Isso é uma coisa que ressoou muito dentro de mim quando eu vi essa matéria, porque isso é uma coisa que eu sempre acreditei muito. Eu me considero uma pessoa muito criativa. E não só criativa artisticamente, né? O criativo do lado do resolutor de problemas. A gente vai falar bastante sobre isso aqui hoje, né? Todas as nuances que a criatividade atuou na nossa vida, mas aqui eu vou trazer bastante para esse contexto profissional, principalmente. Principalmente porque também eu era professora de dança, caso você não saiba. Então, eu quero trazer um pouco da minha história aqui e minha relação com as minhas alunas nesse desenvolvimento da criatividade. Nessa matéria, eles exploram o quanto que as empresas que têm pessoas mais criativas conseguem inovar mais, resolver problemas mais rápido, gerar mais resultado, enxergar oportunidades que ninguém viu. E enquanto eu estava nessa aula e eu via tudo isso, eu não conseguia parar de pensar nessa fase enquanto professora. Na época que eu tinha um estúdio de polidense, um estúdio de dança, na época que eu vendia dança. E eu usava muito desse contexto da criatividade para a venda do que eu fazia também. Então, eu quero trazer uma pergunta aqui que é: quando foi que você parou de ser criativa? Essa matéria, ela começa exatamente com essa abordagem, com esse olhar, trazendo a nossa jornada de vida, né? E coloca que a gente é bem desenvolvido no quesito e no âmbito criatividade quando a gente é novo, né? Quando a gente é criança.
tanto na escola, tanto na nossa vivência, nossos pais, a gente tem hobbies, né? A gente tem atividades extracurriculares que desenvolvem a nossa coordenação motora, mas também a nossa capacidade de sermos criativos, e a gente não tem tanto julgamento, né, interno. A gente não tem esse pré-julgamento interno de fazer um desenho e achar que tá feio, e pintar alguma coisa e dizer que tá horrível. A gente não tem tanto esse julgamento. Isso vai sendo criado ao longo da nossa vida, né? Então a gente é bastante desenvolvido enquanto criança, né? Uns mais, outros menos. Mas também a gente tem um filtro mais leve com nós mesmos nesse caminho do quesito da criatividade. E aí, nesse estudo, dentro da matéria, né, eles trazem que a criatividade ela começa a parar de ser estimulada ali por volta dos 13 anos. E é uma época que começa a condizer ali quando a vida começa a ser séria, sabe? Aquela vida adulta, né? E isso é algo que eu observava muito com as minhas alunas, que a criatividade ficou no passado. O desenvolvimento dessa criatividade parou de ser explorado, ainda crianças. Elas abriram mão, principalmente, de ter algo, né, que elas gostassem de fazer, que elas gostassem de desenvolver. Então, nós, quando somos crianças, a nossa criatividade é estimulada muito mais amplamente, né, nas nossas próprias atividades. E também é verdade que algumas crianças têm essa criatividade, perdão, podada um pouco mais cedo, né? É uma criatividade muitas vezes traz esse senso de curiosidade sobre a vida, né? Crianças criativas, pessoas criativas tendem a ser pessoas mais curiosas. Então, às vezes são pessoas mais curiosas, questionadoras, inquietas. E quando essas pessoas estão em um ambiente que não sabe lidar com essa expansão, muitas vezes elas são podadas, cortadas, né? Então, até certo ponto, esse estímulo é dado, mas depois isso é cortado. E também cortado principalmente ali nos nossos 13, 14 anos, como eu vinha falando, nessa época de vestibular, faculdade, exigência de performance acadêmica, é quando a vida começa a ficar séria mesmo. A gente começa a vir para a vida com um olhar de agora eu preciso focar nisso, porque eu preciso passar numa faculdade, porque eu preciso... E a gente não entende tanto que o desenvolvimento de competências, né, competências emocionais e de desenvolvimento humano são tão importantes quanto as nossas competências técnicas, né, as nossas habilidades, aquilo que a gente sabe. E a gente, nesse final de colégio ali, eu sinto que é muito voltado para desenvolvimento do que você precisa saber para passar no vestibular, né? Então a gente começa realmente a ir podando esse desenvolvimento da nossa criatividade. E aí, muitas vezes, é também um momento que a gente abre mão das coisas que a gente gosta, das coisas que a gente ama. Eu lembro quando eu tinha cerca de 10 anos que eu amava o balé. Balé era uma coisa que me expandia, era um movimento. Eu sou uma pessoa muito conectada com o movimento do corpo, com a dança, e era também algo criativo. Eu gostava de criar coreografias, eu gostava de criar performances. E eu entendi, assim, sozinha, né, que aquilo dali tomava muito do meu tempo. Também o lugar onde eu fazia aula era um lugar que focava muito para esse desenvolvimento de você ser uma bailarina, né? E aí o fato de você ser bailarina, eles exigiam demais de nós, principalmente como crianças, e eu entendi sozinha que aquilo dali ia me prejudicar, academicamente falando, né, no colégio. E aí o colégio foi ficando mais difícil, eu precisava estudar mais, e eu entendi que talvez não desse para sustentar os dois. E eu sei, mulherada que está me ouvindo, que eu não sou a única, né? Que todas nós, a grande maioria de nós, abriu mão de alguma coisa lá no passado que fazia bem pra gente e que desenvolvia também a nossa criatividade, né? E a gente abriu mão por diversos motivos. E a gente para de se conectar com isso, né? Então, na vida adulta, eu sinto que isso, de alguma certa, vai vir nos cobrar mais pra frente. Então, a gente abre mão de hobbies criativos ali na nossa pré-adolescência, barra adolescência, para começar a focar no nosso desempenho. E é isso que os estudos sobre a criatividade mostram, né? Que é nesse momento da vida que o estímulo criativo começa a cessar.
em meio às nossas responsabilidades. E aí vem aquele X da questão que muita gente diz, né? Mas eu não sou criativa, eu não sou uma pessoa muito criativa. Será que você não é uma pessoa criativa? Primeiro, né, criatividade não é esse dom que nasce com você. Claro, gente, que tem pessoas que são mais inclinadas e pessoas que não são mais inclinadas. Mas criatividade é algo que a gente consegue desenvolver, inclusive através de exercícios. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, né, desse aprofundamento de como desenvolver essa criatividade. Mas isso é algo desenvolvido, né? E aí, quando eu vendia o polidense, que eu vendia as aulas do meu estúdio, eu usava muito isso na minha narrativa de vendas. A importância da criatividade para o desenvolvimento adulto, o quanto que isso é importante, inclusive dentro da sua vida pessoal e da sua vida profissional. E eu me perguntava muito isso para as minhas alunas, né? Qual foi a última vez que você se permitiu ser criativa? Qual foi a última vez que você permitiu fazer uma coisa que você realmente goste? Que você teve a sua criatividade estimulada, que você teve esse espaço para criar, né? E aí as pessoas trazem essa resposta, né? Mas eu não sou criativa, né? Eu quero fazer aquilo que a professora vai mandar eu fazer, eu não quero desenvolver nada. Só que criatividade a gente acaba levando muito, quando a gente fala do criativo, a gente fala do artístico, né? Desse talento artístico. E criatividade não é só sobre arte, não é só sobre ser artístico, né? Criatividade é sobre resolução de problemas. É a capacidade de ver caminhos onde ninguém vê, de criar soluções para novos problemas e para problemas antigos, conectar pontos improváveis, imaginar possibilidades, enxergar essas oportunidades, né? Saber como aproveitá-las. É resolver problemas velhos de jeitos novos. Isso tudo a gente só consegue com criatividade. Então, entenda o quanto que criatividade, desenvolvimento de criatividade é importante para nós, né? Ou seja, criatividade é uma competência profundamente estratégica nas organizações também, no nosso trabalho, no corporativo. E não é por acaso que cada vez mais a criatividade tem sido mais valorizada. Esse movimento que já começou, mesmo que você ainda não tenha visto, existe, tá? E nessa aula sobre criatividade, eles trouxeram um dado bem interessante, que é que só nos Estados Unidos, no último ano, 40 mil executivos passaram por treinamentos formais de criatividade. Olha que interessante. As empresas mostrando que elas entendem que precisam desenvolver profissionais criativos. E não artísticos, criativos. O que isso mostra? Que criatividade virou ativo de negócio, né? No Brasil, esse movimento ainda se mostra tímido, mas ele já está a caminho, né? Essa discussão vai ser, eu espero que muito importante aqui em breve. E isso abre, inclusive, oportunidade para quem trabalha com desenvolvimento humano, com educação, com corpo, com expressão, com arte e com experiência, porque muitas ideias de negócios podem surgir, né, a partir dessas experiências, surgir a partir daí. Né? Você que tem um negócio, você que desenvolve algo nesse sentido, você pode começar a ofertar os seus serviços para empresas, para treinamento de executivos, treinamento de pessoas no âmbito e no quesito da criatividade. Olha que interessante, né? Não sei se vocês já tinham parado para pensar sobre essa oportunidade, né? Esse trabalho. E essa demanda de desenvolvimento tende a crescer. Eu participei de um mastermind muito recentemente, que a gente tinha encontros de experiências, né? Onde a gente ia a campo fazer atividades e tirar dessas atividades lições de negócio, de desenvolvimento, de vida, de criatividade, inclusive. Então, um exemplo, né? Teve uma dessas experiências, a gente foi jogar golfe, foi para o campo de golfe. E na prática do golfe, a gente ia fazendo essas analogias, né, sobre o que a gente tinha que aplicar ali no campo, no quesito de técnica, de paciência, inclusive, de observação do campo, de entender, né, as estratégias,
para poder jogar, para poder chegar no objetivo, né, que é encaçapar a bolinha. Eu não sei como diz isso na linguagem de golfe, mas eu vou falar que é encaçapar a bolinha. E depois a gente sentou e trouxe esses ensinamentos que a gente teve no golfe para a nossa vida e para os nossos negócios. Então, nesse caso, é um professor de golfe vendendo seus serviços, né? Um campo de golfe vendendo seus serviços. A gente também fez experiências no Aikido, a gente fez experiências na equitação com cavalos, a gente fez experiências no wakeboard. Então, você, às vezes, dentro da sua competência, dentro do que você tem, pode pensar em criar um negócio nesse sentido, de gerar experiências, né, para empresas, para o mundo corporativo, mas também vender essas experiências à parte, né? Eu fazia muito isso lá no Igon Studio, no meu estúdio de dança. A gente tinha, por exemplo, uma época, né, que a gente fazia o Clube da Autoestima, que era onde a gente, através da dança, mas não como técnica, mas a dança como uma ferramenta de desenvolvimento da autoestima, da autoconfiança. Então a gente não estava ali para ensinar pessoas a dançar, tecnicamente falando. A gente estava ali para ensinar mulheres a se sentirem confortáveis nos próprios corpos para aí sim dançarem, se empoderarem, né? Então, essa era uma experiência que a gente fazia dentro do estúdio e funcionava super bem para pessoas que às vezes não queriam aprender a dançar. Elas não queriam dança, né? Elas queriam aquela qualidade que vinha junto com a dança. Então, para um pouquinho agora e pensa e reflete sobre dentro do seu negócio, dentro do que você entrega, quais são as competências que você desenvolve para além da prática, do movimento, o que a pessoa desenvolve enquanto pessoa estando com você, né? Fazendo atendimentos com você, fazendo esse serviço com você, para além da técnica. Porque isso também é negócio. Isso também é potencial de venda. E talvez você precise começar a refazer, retomar a sua narrativa olhando para esse ponto, né? Isso é uma coisa que eu bato muito quando eu dou consultoria, que é, às vezes, os negócios e as pessoas vendem os benefícios do negócio, né? Então, vou dar um exemplo dentro do meu mundo ali, que é o polidense, mas serve para dança, yoga, enfim. Que fala, você vai ganhar flexibilidade, você vai ganhar força, você vai ganhar... Tá, mas a pessoa não está buscando força, flexibilidade em si, né? Ela está buscando o que ela pode fazer com essa força, com essa flexibilidade. Ela está buscando o que essa força e essa flexibilidade trazem de qualidade de vida para ela no dia a dia. Então, quando você começa a mudar a sua narrativa e levar a sua narrativa para um ponto de vista mais voltado para o olhar do seu cliente, para o olhar da pessoa que você está atendendo, você começa a ser mais assertivo, criar mais identificação, mais conexão com o seu cliente para aí sim ofertar. E aí a pessoa ela já está comprada quando ela chega até você. Então, isso é muito mais simples, é um caminho muito mais simples de se fazer. Então, comece a entender isso, né? Primeiro, o que você entrega para além do que você tem de serviço, né? O que a pessoa aprende com você enquanto pessoa, o que ela desenvolve com você para a vida dela. Então, às vezes, você é uma professora de artes, às vezes você é uma professora de inglês, às vezes... Enfim, eu aqui falo para prestadores de serviço, autônomos no geral, né? Então, pense para além dessa capacidade, que é óbvio que ela vai aprender com você, ela vai aprender a pintar. Mas o que ela precisa ter enquanto pessoa para pintar? Porque no final é isso que ela vai desenvolver, não só o olhar técnico. Concordam comigo? Então, seguimos, já que a gente está falando sobre isso, eu quis trazer aqui nesse episódio também, nessa nossa conversa, sobre a teoria dos 4 hobbies. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, né? Mas existe uma teoria que fala que nós precisamos de 4 hobbies, 4 tipos de hobbies na nossa vida, né? Para a gente ter uma vida principalmente equilibrada. E são eles, primeiro, um hobby físico.
Algo que trabalhe seu corpo, sua saúde, que alivie o estresse, né? Exemplo, musculação, yoga, dança. Então, esse é o primeiro hobby que a gente precisa ter. Um hobby que movimente, né, o nosso corpo, que seja para a nossa saúde, principalmente. O segundo é um hobby criativo, que estimule essa criatividade que a gente está falando aqui hoje, né? A nossa expressão, o relaxamento mental. E aí aqui eu coloquei alguns exemplos, né? A pintura, a escrita, música, a prática da música, né? Jardinagem, a própria dança. Então aqui tem coisas que podem ser conjuntas, inclusive, que podem ser um hobby físico e criativo ao mesmo tempo. Aí você já mata dois coelhos numa cajadada só, né? Como diz aí a nossa expressão popular, né? Tem hobbies, tipo a dança, por exemplo, que vai ser um hobby físico e um hobby criativo. Só que aqui tem um adendo, gente, que é importante. Nem todo lugar que você está vai te permitir trabalhar a criatividade dentro do físico. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, dentro da dança. Tem estúdios que vão te passar um trabalho ali já fechado, né? Uma sequência para você executar. E você só vai realmente executar, que não vai estimular a sua criatividade. Então, busque, quando você for buscar por espaços que trabalhem o físico e o criativo, se realmente o lugar, a cultura daquele lugar, daquele profissional que vai te ajudar também a desenvolver esse lado criativo, tá? Isso é uma coisa muito importante. Porque nem todo lugar vai te dar essa abertura para você desenvolver o lado criativo. E isso também serve para essa questão da pintura, da escrita. Muitos lugares vão focar muito mais na técnica, naquilo que você precisa aprender para pintar melhor, entre aspas, né? Mas não necessariamente desenvolver seu lado mais amplo e mais criativo. No nosso terceiro hobby, a gente tem um hobby que é intelectual, que está ligado ao aprendizado, à nossa expansão cognitiva, à nossa inteligência. Então aqui entra, né, a leitura, os estudos. Tem muita gente que usa o estudo como um hobby. E eu gosto de estudar coisas que eu tenho interesse, que vão além do meu trabalho. Não necessariamente é algo que eu vou aplicar para o meu trabalho, mas são coisas que eu tenho interesse de saber mais sobre. Aprendizagem de idiomas, jogos, pessoas que gostam de jogar, que gostam de se desenvolver dessa forma. Então, a gente tem esse terceiro hobby, que ele está voltado para o intelectual. E aí, a gente tem um hobby aqui, que é um hobby de propósito. Eles colocam também nessa teoria que é um hobby para você rentabilizar, tá? Um hobby propósito / renda, que gere um trabalho, digamos assim. Mas eu particularmente não gosto dessa ideia de transformar hobby em renda, né? Inclusive, eu já fiz isso. Eu já trabalhei como polidense, que era o meu hobby, virou o meu trabalho. E eu entendo que a partir do momento que você transforma seu hobby num trabalho, você não tem mais um hobby. Mesmo que você goste, ele vai ser sempre o seu trabalho. Então, a caixinha muda dentro da nossa cabeça, né? O lugar onde ele ocupa dentro da nossa cabeça é completamente diferente. Então, eu não quero trazer aqui para vocês esse sentimento de hobby para renda. Eu quero trazer o hobby voltado para propósito, ok? Que está ligado ao nosso servir, ao nosso contribuir, a gerar impacto no mundo. Então, aqui entram trabalhos voluntários, ajudas que às vezes a gente dá a pessoas até ao nosso redor mesmo, né? Não necessariamente precisa ser dentro de uma instituição, uma ONG, por exemplo. E aí, tem aquele risco, né, do trabalhe com o que você ama e não ama nada mais. Então, eu sou muito do time de muito cuidado ao transformar um hobby num trabalho, porque saiba que você vai precisar caçar um novo hobby para poder aliviar, né? Você vai amar com o que você trabalha, isso com certeza, mas você vai precisar aliviar a sua cabeça de uma certa forma, tá? Então, continuando nesse papo, né, de corpo e criatividade, quando essas duas vias se encontram, né, eu falei dessa questão de às vezes você está em lugares que não tem essa abertura, é inevitável não lembrar desse trabalho que eu fazia com a dança, com o polidense. E tratar esse lugar como um espaço de corpo, mas também de imaginação. Um espaço onde eu dizia para as alunas, aqui você pode errar,
aqui você pode testar, aqui você não vai ser julgada, você pode criar. Então, defender essa criatividade como ferramenta de desenvolvimento humano, isso é algo que a gente pode também trabalhar dentro de nós para trazer para os nossos clientes, né? E a gente poda a nossa criatividade na vida adulta, como eu já mencionei. Hoje, com esses estudos que eu tenho feito, eu vejo que o maior vilão da nossa criatividade é o nosso perfeccionismo. Essa crítica, né, essa crítica interna que a gente tem, e também o medo de ser julgada, o medo de se permitir ser julgada. Isso é o perfeccionismo, né? O perfeccionismo não é eu quero que seja perfeito e bonito, não é isso. Ele vem de um lugar muito mais profundo de eu não quero a crítica, eu não quero me permitir colocar o meu trabalho para crítica, colocar o meu trabalho para julgamento, por isso eu postergo, por isso eu uso do perfeccionismo como uma ferramenta de procrastinação, para que eu não chegue ao momento em que eu vou me permitir ser avaliada, ser criticada, ser julgada. O nosso perfeccionismo está muito ligado a esse momento. E, principalmente, a gente, dentro desse processo, acaba sendo a nossa primeira juíza, né? Nós somos o primeiro juiz do nosso trabalho. Muitas vezes com uma régua altíssima, né? E se você precisa acertar sempre, você não vai permitir lugar para teste. Se você tem medo de julgamento, você não permite espaço para experimentação. E sem experimento, não existe criatividade. Pessoas geniais, consideradas geniais, são pessoas que se permitiram errar muito para chegarem até as suas invenções, né? Até serem reconhecidas como criativos. Então, a criatividade exige esse espaço para erro e a gente precisa abrir esse espaço. Então, chegando ao final da nossa conversa, esse audiocast aqui até foi mais longo do que eu esperava que fosse. Foi muito legal estar aqui com vocês e me sentir à vontade para trazer todo esse estudo, todo esse conhecimento, né, que eu tenho feito, e eu espero que agregue para você toda essa conversa. E eu quero fechar nossa conversa aqui com essa pergunta, né? Que talvez a criatividade não tenha ido embora, ou a criatividade não seja algo que não te pertence. Talvez ela só esteja sem espaço, sem permissão, sem um ambiente seguro, sem um hobby que te permita ser criativo e desenvolver essa criatividade. E a criatividade pode ser, sim, aplicada no ambiente corporativo. Ela é um ativo, é importantíssimo para você, para o seu desenvolvimento. Porque a gente, às vezes, acha que investir em criatividade é gastar dinheiro. Investir num hobby é gastar dinheiro. Mas, no final, você está trabalhando em você para além só do benefício físico, para além do benefício do relaxamento, que muitas vezes um hobby é para te relaxar. Ele também vai nesse ponto do desenvolvimento da criatividade que você precisa, inclusive, para crescer no seu trabalho e na sua carreira. Então, trate esse momento com você, esse momento de hobby também, como um ativo, ok? Então, o que você hoje, enquanto adulta, tem feito para estimular a sua criatividade? Não só a criatividade artística, mas a criatividade que resolve problemas, que enxerga novas oportunidades, que cria caminhos, que não trabalha no espaço somente do pessimismo, que trabalha no espaço de eu vou resolver, eu vou pegar e eu vou fazer, e eu vou resolver, e eu vou correr atrás, e eu vou dar um jeito. Esse nosso intuito vem muito do nosso lado criativo. Está relacionado a um pouco o nosso lado de acreditar em nós, também o lado de fé? Sim, mas acho que isso é papo para uma outra conversa. Nosso foco aqui hoje era falar de criatividade, de inovação na vida e no trabalho, porque criatividade não é talento, criatividade é estratégia e nós, como profissionais, precisamos retomar isso para nós ainda na vida adulta. Muito obrigada por me ouvir até aqui e tenho certeza que nos vemos muito em breve para mais um espaço na nossa sala de comando. Mais uma vez, não deixa de me seguir lá nas redes se você gostou desse tipo de conteúdo. Tchau, tchau, a gente se vê muito em breve.